Salmo 9. Ação de graças pelos triunfos sobre os pagãos. 1. Ao mestre do coro. Segundo a melodia do cântico, Mut Laben. Salmo de David. 2. Eu te louvarei. Senhor, com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas. 3. Alegrar-me-ei e regozijar-me-ei em ti, cantarei salmos ao teu nome, ó Deus Altíssimo. 4. Porque os meus inimigos retrocederam, à tua vista caíram e pereceram. 5. Com efeito defendeste o meu direito e a minha causa, sentaste-te sobre o trono, como justo juiz. 6. Repreendeste as nações, exterminaste o ímpio, apagaste o seu nome para sempre. 7. Os inimigos desfaleceram, arruinados para sempre, e destruíste as suas cidades. A memória deles pereceu. 8. Porém o Senhor permanece eternamente, preparou o seu trono para exercer o juízo. 9. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com equidade. 10. E o Senhor será refúgio do oprimido, refúgio oportuno nas horas de angústia. 11. E em ti esperarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. 12. Cantai ao Senhor que habita em Sião, divulgai entre os povos as suas obras. 13. Porque, vingando o sangue dos seus servos, mostrou que se lembrou deles, não se esqueceu do clamor dos pobres. 14. Tem compaixão de mim, Senhor. Vê a aflição que sofro da parte dos meus inimigos. Arranca-me das portas da morte. 15. Para que publique todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e exulte com o teu auxílio. 16. As gentes que me perseguiam caíram na fossa que cavaram, no mesmo laço que esconderam para me prenderem, ficou preso o seu pé. 17. Deste modo o Senhor manifestou-se, fez justiça. Nas obras das suas próprias mãos ficou enredado o pecador. 18. Retirem-se para o túmulo os pecadores, todas as gentes que se esqueceram de Deus. 19. Com efeito, não estará para sempre esquecido o pobre, nem a confiança dos infelizes será para sempre frustrada. 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem malvado, sejam julgadas as gentes em tua presença. 21. Ó Senhor, incute-lhes terror, para que as gentes saibam que são homens. O Salmo 9 é um cântico de ação de graças, um salmo em que Davi ergue a voz para reconhecer publicamente aquilo que Deus fez por ele. Aqui, nós não vemos um homem desesperado, não vemos um homem cercado pelo medo. Aqui nós vemos um homem que olha para trás, lembra dos livramentos e declara: Senhor, o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, onde eu estou hoje, tudo isso é fruto da tua mão. Ele começa dizendo: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Esse é o primeiro ensinamento do Salmo. O louvor verdadeiro nasce no coração inteiro. Não é um louvor metade fé, metade dúvida. Não é uma adoração dividida entre preocupação e confiança. É louvar a Deus com tudo o que somos, com tudo o que temos e com tudo o que já vivemos. Davi declara que vai contar as maravilhas do Senhor. Isso significa que a fé não pode ficar guardada. A ação de Deus na nossa vida deve ser lembrada, celebrada e proclamada. A gratidão fortalece a fé. A memória do que Deus já fez nos prepara para confiar no que Ele ainda vai fazer. Ele continua dizendo que vai se alegrar no Senhor e cantar salmos ao nome do Altíssimo. Aqui Davi faz uma escolha. Ele escolhe a alegria. Mesmo tendo enfrentado guerras, traições, noites de angústia, mesmo assim ele diz: Eu vou me alegrar no meu Deus. A alegria aqui não é emoção, é decisão espiritual. É olhar para Deus e perceber que nele está tudo aquilo que a alma precisa. Davi então explica o motivo dessa gratidão. Porque os meus inimigos retrocederam, à tua vista caíram e pereceram. Ele reconhece que as vitórias que alcançou não vieram da sua espada, da sua força ou da sua estratégia. Elas vieram porque o Senhor lutou por ele.
E essa é uma verdade para a gente hoje. Quantas batalhas Deus já venceu por nós sem que a gente nem percebesse? Quantos perigos Ele afastou? Quantos caminhos Ele abriu? Quantas portas Ele fechou para nos proteger? Davi continua dizendo que o Senhor defendeu sua causa, se assentou no trono e julgou com justiça. Isso prova que Deus não apenas salva, Ele também julga. Ele não apenas livra, Ele faz justiça. Ele não apenas vê, Ele age. E então o salmista declara algo que atravessa a Bíblia inteira. O Senhor repreende as nações, destrói o ímpio e apaga o nome dos soberbos da memória. Isso significa que nenhuma força contrária, nenhuma maldade, nenhuma injustiça vai prevalecer para sempre. Por mais que pareça que o mal está vencendo, Deus sempre dá a última palavra. Davi diz que as cidades dos inimigos foram destruídas e que sua memória pereceu. Mas em seguida ele afirma: o Senhor permanece para sempre. Todos caem, tudo passa, mas Deus permanece, e Ele permanece sentado no seu trono, governando com justiça, julgando com equidade e sustentando o justo. E então, vem uma das declarações mais lindas desse salmo. O Senhor é refúgio do oprimido, refúgio oportuno nas horas de angústia. Isso significa que Deus não é apenas grandioso, Ele é próximo. Ele não é apenas soberano, Ele é abrigo. Ele não é apenas juiz, Ele é Pai. Quando o coração desaba, quando as forças diminuem, quando a alma treme, Deus se torna aquele refúgio seguro onde encontramos paz. O Salmo continua dizendo que o Senhor não desampara aqueles que o buscam. Essa declaração é preciosa, porque ela nos lembra que não caminhamos sozinhos. Você pode até se sentir sozinho, mas Deus não te abandona. Você pode até achar que ninguém está vendo o que você vive, mas o Senhor vê. Você pode até não entender o que está acontecendo, mas Deus está presente. Depois disso, Davi volta a chamar o povo ao louvor, dizendo: cantai ao Senhor, divulgai entre os povos as suas obras. Ele quer que a glória de Deus seja conhecida. Ele quer que aquilo que Deus fez não seja escondido. Ele quer que o mundo saiba que existe um Deus que age, que intervém, que transforma. E então o salmo passa para uma parte forte. Davi diz que Deus se lembra do sangue dos seus servos, que ele não esquece o clamor dos pobres. Aqui Davi declara que Deus não ignora a dor de ninguém. O sofrimento não passa despercebido diante do Senhor. A injustiça não fica sem resposta. O clamor não fica sem retorno. Deus vê cada lágrima, cada noite difícil, cada ferida escondida. Ele então clama dizendo: tem compaixão de mim, Senhor. Vê a aflição que sofro. Davi entende que mesmo depois das vitórias, ele ainda precisa da misericórdia de Deus todos os dias. É um lembrete para nós. A vida de fé não é sustentada por vitórias antigas, mas pela graça diária. Depois ele reconhece que Deus livrou os seus filhos das portas da morte, e por isso ele vai publicar seus louvores. Quando Deus nos livra, a resposta é sempre adoração. No final, Davi afirma que os inimigos caíram na própria cova que cavaram. Isso é justiça divina. Aquilo que o mal planeja contra o justo, acaba voltando contra o próprio ímpio. E o Salmo termina dizendo que o pobre não ficará esquecido e que a esperança dos aflitos não será frustrada para sempre. Isso significa que Deus nunca abandona quem confia nele. O tempo pode passar, as lutas podem vir, as circunstâncias podem mudar, mas Deus sempre se levanta em favor daqueles que o amam. E assim Davi encerra clamando: levanta-te, Senhor. É o grito de fé de quem sabe que toda vitória vem do alto. Que esse salmo reacenda na nossa alma a confiança de que Deus vê, Deus julga, Deus guarda, Deus sustenta, Deus levanta, Deus defende e Deus faz justiça. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Que o Senhor te acompanhe hoje e sempre.